pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Quem assistiu o último vídeo aí sabe que eu estou gravando esse vídeo aqui na sequência. Na verdade, eu tinha separado todos esses comentários, né? No último vídeo eu também comentei, foram respondendo comentários, né, sobre aquele vídeo da China, né? Eu ia fazer isso tudo junto, mas aí ia ficar um vídeo longo e discutindo vários assuntos diferentes, né? Acho que não seria a forma mais didática e mais interessante, até para a própria dinâmica do YouTube, né? Então eu separei aqui, vou dar sequência agora respondendo comentários, né? Os 4 comentários que eu separei, na verdade, veio daquele meu vídeo lá, reagindo basicamente, né, aos comentários meio. Os comentários irracionais, né, que a gente enfrenta aqui no YouTube, né? Então, mas os comentários aqui são questões interessantes. Vamos lá, o Dr. Enéas ele perguntou o seguinte: você levantou algo interessante no vídeo, né? Então ele tá falando, né, sobre esse vídeo aqui, que acho que está aparecendo aqui, né? Lá do Encarando o suprassumo do irracionalismo e da decadência ideológica. Você levantou algo interessante. Por que os trabalhos que não são braçais são exageradamente burocráticos no capitalismo, né? Porque no socialismo haveriam trabalhos mais interessantes e produtivos. O que, que eu tô. O que, algumas coisas, né, que dá pra gente refletir com relação a isso. Acontece hoje. Qual que é o problema, né, da baixa da taxa de lucro, que a gente da estagnação da economia? Aumento da composição orgânica do capital, que expulsa trabalhadores, né, das atividades produtivas. Ou seja, então você tem uma hipertrofia do setor ali de serviços, do comércio. Não só por causa dessa expulsão, mas porque ali ainda tem uma série de atividades que não conseguiram ser automatizadas, informatizadas, de uma forma, né, que vale a pena, né, para os gestores do capital. Então, há algumas soluções que poderiam gerar, por exemplo, há sistemas de informação que poderiam eliminar, assim, de forma massiva, né, trabalhos burocráticos no serviço público, mesmo em empresas, né, mas no serviço de call center, em todos esses em todo esse setor de serviços, na maquinarista no aparelho estatal, né? Mas não vale a pena ainda do ponto de vista financeiro, no caso, né, da gestão, né, do serviço público, tem uma questão ali de que, pô, são servidores estáveis, o impacto social que isso gera não é interessante para você politicamente, né? Então há vários mecanismos ainda, né, de vários lados, né, que corroboram, né, para a gente ter trabalhos, né, ainda exageradamente burocráticos no capitalismo. Então eu falei isso. Há uma expansão ali da incorporação de tecnologia no processo produtivo, mas ainda não há na mesma proporção, né, essa incorporação no setor de serviços. Houve massiva, né, alterações, né, com a internet, com os computadores, né? Você gerou muito uma série de profissões ali que não faziam mais sentido. Então, esses movimentos acontecem e provavelmente ao longo dos próximos 10 anos a gente vai ver isso. O próprio 5G vai gerar um efeito impacto que vai ser bastante sentido nesses setores. Tem também um caso muito interessante de uma matéria que eu estava lendo essa semana, né, que é discutindo aqueles trabalhos, aquelas atividades que elas foram parcialmente automatizadas. E aí eu vou chegar nesse ponto aqui desses trabalhos, né, exageradamente burocráticos que acontecem. Há uma série de atividades hoje que foram que elas não conseguiram ser 100% automatizadas, mas elas foram lá 70%, 80% automatizadas. E o que isso significa? Significa agora que o trabalhador ele tem que fazer uma pequena parcela do serviço que até então ela era automatizada, informatizada. Ou seja, e essas atividades elas tendem a ser assim, extremamente maçantes e intensas, justamente porque você vai ter que obedecer àquele ritmo imposto por 80% da atividade que é informatizada. Então, no serviço essa semana eu me deparei com boletos. É muito fácil para o sistema lá, enfim, do fornecedor gerar boletos individualizados. Então eles conseguiram gerar mais de 500 boletos lá individualizando alguns custos.
Só que esse mesmo sistema não tinha capacidade de fazer somar os valores numa planilha para o controle administrativo que a gente precisava. Então chegaram para mim lá para o meu setor mais de 500 boletos para a gente ficar digitando manualmente numa planilha de Excel. Então esse tipo de problema que a gente ainda se depara hoje no estado, não é simplesmente no capitalismo, né? É nesse estado tecnológico que o capitalismo ele veja, comparando aqui com o socialismo, que é a segunda parte da pergunta, né? Se a gente já tivesse transitado, né, vivendo num outro modo de produção, né, de organização, as prioridades seriam outras. Então, no momento, por exemplo, seria prioritário eliminar essas formas de trabalho extremamente maçantes geradas, né, por esse desenvolvimento tecnológico que ainda não conseguiu abocanhar 100% das atividades. Então isso seria uma prioridade, enquanto no capitalismo a prioridade é lucro, né? Então na medida em que ainda não é interessante, ou na medida que isso não está aparecendo como um grande gerando muitos custos ali para aquele negócio, não é prioridade automatizar completamente essas atividades. Seguindo com o Dr. Enéas, é uma das pessoas mais assíduas aqui no canal, nesses quadros aqui trazendo questões, né? Como o capitalismo precisa da competição para existir, a formação de monopólios deve ser um grande calcanhar de Aquiles para o próprio capitalismo, mas é um movimento natural. O próprio capitalismo gera a formação dos monopólios, mas os monopólios geram problemas para o capitalismo. É exatamente isso. A formação dos monopólios é uma das causas das crises cíclicas. Sendo muito rasteiro, né? A gente discutiu isso bastante lá no minicurso sobre as crises, mas talvez eu não tenha enfatizado tanto esse ponto, né? As crises cíclicas, elas costumam ser geradas, né, por movimentos ali de superprodução. Então, você vê a taxa de lucro está no momento num movimento expansivo, né? Você quer aumentar ao máximo sua produção para colher, né, os benefícios daquela taxa de lucro em expansão, e você acaba gerando, como não tem esses mecanismos, né, de falar, opa, já produziu demais aí, pisa no freio. O mecanismo é a crise. O mecanismo capitalista para dizer, está produzindo demais, pisa no freio, é crise, que aí você não encontra mais mercado consumidor. Então, as crises cíclicas, elas são, para a gente isolar uma das causas, né, ela é muito... ela é gerada, né, por esse movimento de superprodução. Há outros movimentos, né, que tornam crises cíclicas no início do século XX diferente de crises cíclicas no início do século XXI. Há ciclos econômicos ali, mas são diferentes por causa de outros mecanismos, que tem muito a ver com o que ele está falando. Então, a formação dos monopólios, eu diria que ela está muito mais ligada a crises sistêmicas, crises estruturais, se preferir, crises generalizadas, grandes depressões, do que com as crises cíclicas. Porque os monopólios não é simplesmente uma crise econômica que vem, desforma os monopólios e aí gera um novo ciclo de expansão. Tem primeira questão ali de formação de monopólios que não está diretamente nem ligada com essa dinâmica do capital. É a questão de você precisar de muitos recursos para determinadas atividades, né? Então começa ali com o exemplo de malhas ferroviárias. Então, você construir malhas ferroviárias de forma uniformizada em todo o território norte-americano, você precisa de grande capital, porque senão um pequeno capital produzindo com padrão em determinado local, vem outro capital produz com outro padrão em outro local, e aí como é que você junta essas coisas? Você não tem esses grandes mecanismos, né? Então, grandes negócios, há uma série de atividades, indústria aeronáutica, você não faz uma indústria do setor naval com pouco capital. Então você precisa necessariamente de monopólios nesses setores. E tem o próprio movimento, por exemplo, o YouTube. O YouTube ele se tornou um grande monopólio na medida em que ele foi vencendo a competição e foi abocanhando outros capitais. Então aí você pode pensar, falar,
acontece uma crise econômica, esse tipo de monopólio pode ser desfeito, essas empresas quebram. Não, porque elas são as empresas mais fortes. Então, se acontece, por exemplo, hoje uma crise nesse serviço de streaming, se pensa de música, o Spotify quebra antes, o Deezer quebra antes do que o YouTube. O YouTube tem, como que ele virou esse monopólio? Ele tem de outras formas de tirar lucro. Não, ele vai ser a última empresa a quebrar. E ainda assim, quando chega no momento que essas empresas vão quebrar, os efeitos econômicos podem ser tão preocupantes que o Estado resgata, como que é o caso lá da General Motors, que foi resgatado pelo Estado norte-americano. Então aqui os grandes monopólios estão muito mais ligados a essas crises sistêmicas, estruturais, do que com crises cíclicas. Crises cíclicas, elas são corrigidas ali quase que naturalmente pelo mercado. O Rodrigo Appendino, agora duas questões dele, né? Você concorda que o socialismo teve problemas quando foi aplicado em cada país? Ah, tá perguntando se eu concordo. Então, para mim nunca houve socialismo, né? Houve situações, revoluções de pessoas que naquele momento, né, o pessoal que encabeçou aquela revolução almejava a construção de uma sociedade socialista. Não conseguiram por limites das condições objetivas. Vamos seguir aqui com a pergunta e aí eu volto com essa questão aí de melhorando esse primeiro ponto aqui. Eu queria saber o que os socialistas marxistas de hoje pensam sobre isso. Exatamente. Eu lembrava que tinha uma deixa para eu avançar mais nessa discussão. Eu acho que hoje tem um problema assim. A maioria dos marxistas hoje, eles continuam as discussões, a produção teórica, né? Ela tem girado muito em torno. A produção teórica não é ruim. A produção mais política, ela tem girado em torno de discussões, né, sobre luta de classes e uma questão ali de tentar revisitar o passado, ou para não mostrar que essas situações. Todo esse resgate da figura do Stalin para falar que o Stalin não foi um monstro, ou enfim, todo esse movimento marxista, essas tentativas marxistas, elas se deparam elas têm um limite muito, que acho que é muito importante hoje, que é não avançar no entendimento das condições objetivas. E é justamente o entendimento das condições objetivas que permite a gente olhar para o passado e falar, não tinha condições objetivas para construir o socialismo. Hoje, faz uma revolução no Brasil, tem essas condições? Então veja, isso é uma pergunta que os marxistas não se fazem. Eles ignoram essas condições objetivas e ficam discutindo ali, teorizando no vazio, no plano teórico, aquilo que seria uma revolução, aquilo que seria o socialismo, a figura do Stalin. Então veja, para a gente, o que é mais sensível hoje é avançar sobre as condições objetivas e ver o que é possível fazer. Como que a gente vai avançar para chegar numa sociedade socialista? Como que isso é possível se a gente faz uma revolução, por exemplo, no Brasil hoje, que é uma economia completamente destruída? Então, 90% das discussões que tem aqui no YouTube, por exemplo, de marxistas no YouTube, é ignorando completamente essas condições objetivas, pegando discussões, às vezes, que partem de condições objetivas, por exemplo, sei lá, questão ambiental. Ela parte dessas condições objetivas. Mas para a gente dar uma resposta de como que a gente consegue produzir sem destruir o meio ambiente, isso aqui não é uma discussão que pode ser feita, começada e terminada no âmbito de uma discussão ambiental. Você vai ter que avançar no entendimento do parque econômico como um todo, das demandas das pessoas. Por exemplo, agora a gente está numa pandemia. Que setores médicos, que produtos médicos, né, geram um grande impacto ambiental e de forma alguma a gente vai poder mudar essa produção no curto prazo? Veja, isso é uma questão absolutamente relevante. Eu não sei se tem, mas é o tipo de coisa que a gente. É o tipo de problema que a gente teria que enfrentar para a construção do socialismo. Então veja, isso aqui é um ponto que a esquerda marxista hoje está completamente perdida com relação a isso.
eu sou muito crítico da produção nesse sentido, né? Eu acho que essas discussões econômicas que eu faço aqui, elas não são ignoradas simplesmente pela esquerda marxista, elas são ignoradas por todos os setores, né? Tanto que hoje a economia ela tem um significado, né, de mercado financeiro. Então parece que a análise econômica serve para mercado financeiro. Isso é para todo mundo. Para a gente é mais sensível porque a gente precisa entender as condições objetivas, né, da economia para construir, para avançar na construção de um outro modo de organização e de produção da riqueza, né? Então veja, só para responder taxativamente, não houve situações socialistas, houve movimentos, revoluções que enterraram uma determinada forma de organização social e aquelas pessoas imaginavam, né, desejavam a construção do socialismo, mas elas se depararam com condições objetivas que não permitiam isso. Imagina, você quer tirar 10 num dado de 6 fases, num dado que vai de 1 a 6. Você não tem como você jogar ele e cair 10 ali. Não tem. É esse tipo de limite objetivo que a gente está tratando. E então se discute só ver se eu tenho alguma coisa da questão que eu deixei passar batida aqui. Se discute formas de não repetir os problemas das outras experiências socialistas, ou acha que é o mal necessário? Então, hoje há todo esse movimento, né, no interior do marxismo para fazer a releitura, né, desses, se isso for mal necessário ou não, enfim. Eu acho que a minha resposta acabou passando, né, deixando claro o que eu penso a respeito, né. Bom, para a última questão aqui, aqui nesse vídeo tem um momento ali que eu trouxe um comentário ali de um, não lembro o nome da pessoa, mas que estava me criticando lá porque falava que eu tenho muito purismo nas minhas análises aqui no canal, né? Bom, aí ele tá falando, se eu entendi bem, até faz sentido. Canais que fazem longos vídeos sobre o marxismo costumam atrair quem já é marxista ou simpatiza com o marxismo. Olha, eu não sei nem se eu concordo com isso aqui. Canais que fazem vídeos longos não tem atraído ninguém. Mas vamos seguir aqui. Mas o trabalhador que não sabe e que acaba caindo em algumas mentiras sobre Marx não vai ser atraído. Cara, curiosamente, isso aqui foi sempre algo, né, que me deixou curioso. Aqui o canal tem um público muito restrito, né? Então a tendência é que fosse um público, né, 100% marxista, mas nunca foi. Eu recebo com alguma constância, né, mensagens inbox, né, não, porque assim, de pessoas que não são marxistas, vem fala, pô, é legal o vídeo, a forma que você analisa, ou para perguntar coisas, ou mesmo para falar, pô, você falou um negócio ali que para mim não fez sentido. Às vezes a pessoa que quer conversar até de forma mais crítica, né, mas enfim, com medo de ser esculachada nos comentários, ela vem em inbox. Isso acontece com alguma frequência. Não é semanalmente não, mas ela já aconteceu mais, mas ainda acontece. E assim, isso desde que eu retomei com o canal lá no início do ano passado. Então, eu acho que essa carência de ter paciência mesmo para discussões mais elaboradas, que demandam não só mais tempo para ficar escutando, mas para refletir, para pesquisar, une marxistas e não marxistas. O marxismo hoje virou uma bolha, né? Então o pessoal costuma procurar, tem todos esses tem formas de entretenimento marxista, né? Então virou uma cultura marxista que acaba também fugindo da atividade teórica propriamente dita. Eu não acho que o problema aqui do meu canal seja muito purismo, né? Porque como eu falei, para mim não faz sentido eu chegar aqui, tentar simplificar o conteúdo de uma forma para atrair mais gente, mas passar conteúdo errado, falar umas asneiras aqui, coisas que eu não concordaria.
O problema generalizado é justamente com essa atividade intelectual mesmo, de pensar o que a gente precisa fazer como uma atividade de entendimento das condições objetivas. Não uma questão simplesmente de mobilização política, de ir pro quebra-pau, de ter que ficar indo em canal aí libertário aí para ficar xingando o pessoal. Então, isso aí é um problema generalizado que, mesmo dentro dos marxistas, então, não acho que o problema aqui do canal seja esse muito por isso, não. O problema aqui que eu tento fazer há poucos vídeos, né, como esse aqui, esse próprio vídeo aqui, que eu tentei fazer um vídeo mais voltado para entretenimento, né, mas acho que foi o único vídeo na história do canal que eu fiz com essa pegada, assim, para ser um pouco mais descontraído, né, todos os outros vídeos são com essa pegada aqui, então é um público muito restrito que tem paciência para isso, né. Para mim é muito claramente esse o problema. Bom, gente, é isso. Me alonguei aqui de novo nas respostas. Né? Os dois vídeos dessa semana eram para ser vídeo de 10, 15 minutos, né? Não foram. Bom, mas aí se gostou, like, comentários de engajamento. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Um abraço e até a próxima.